Mas nós chegamos, querido, quando nós éramos do mundo, a gente tinha, vamos dizer assim, a gente se ofendia com mais dificuldade. Não é qualquer coisa que machuca a nossa alma. A gente está tão acostumado com brincadeiras, a gente está tão acostumado com coisas pesadas, que as pessoas falam e aquilo ali a gente já não se ofende mais. Mas parece que as pessoas vêm para a igreja e ficam tão melindrosas. Parece que as pessoas vêm para a igreja, eu acho que isso acontece por 3 motivos. O primeiro é que a gente aumenta o nosso padrão de expectativa. Você só pode ser ofendido por alguém que você deposita uma expectativa. Se você espera algo de alguém, aquele algo não é correspondido, isso pode se tornar uma ofensa para a sua vida. Por isso que o nosso desafio é trabalharmos dentro de um contexto de amor incondicional. Por quê? Porque quando nós não esperamos nada, quando nós não temos expectativas elevadas a respeito dos relacionamentos que nós temos, nós somos pessoas mais difíceis de serem ofendidas. É aí que entra a questão, você entra na igreja e o seu padrão é elevado. Lá você não esperava nada de ninguém, porque está todo mundo largado mesmo, ninguém tem obrigação de viver nada, ninguém tem obrigação de ser santo, ninguém tem obrigação de ser sincero, ninguém tem obrigação de falar a verdade, e as coisas lá dentro, lá fora, funcionam do jeito que a gente conhece. E as pessoas são falsas, e eu me lembro quando eu era do mundo, as coisas funcionavam de uma facilidade tão grande. As pessoas brigavam agora, daqui a pouco estavam se abraçando, estavam na mesa de boteco tomando cachaça, falavam mal um do outro, daqui a pouco estavam se reconciliando, e aquela ofensa não entrava no coração, aquilo não era algo que se tornava uma amargura. E dificilmente você via alguém, pelo menos aonde eu vivi, você via alguém ali de cara virada o tempo todo para o outro. Acontecia, mas não era uma coisa que as pessoas alimentavam a vida inteira. E nós vemos que dentro da igreja não, as pessoas são melindrosas. A gente eleva o nosso padrão. Outra coisa, a gente perde a misericórdia, a gente perde a tolerância, porque nós enchemos a nossa vida de religiosidade. E você começa a cobrar demais. Então, se você descobre que a Bíblia diz que a gente deve ser isso, isso e isso, você começa a cobrar isso das pessoas. E aí quando você descobre que as pessoas não têm tanta facilidade de viver algumas coisas que estão na palavra de Deus, isso varia de um para o outro, né? Alguns têm facilidade de fazer uma coisa, outros têm facilidade de fazer outra, mas estão pecando em outra área. E aí você descobre que as pessoas não conseguem ser tão crentes quanto você gostaria que fosse. Mas a sua religiosidade, ela te impede de ter misericórdia. A sua religiosidade te impede de ter aquela tolerância. E nós ainda temos uma coisa interessante, querido. Nós achamos que nós temos o direito de ficarmos ofendidos. Quanto mais elevado é o posto, quanto mais a expectativa que a gente cria, mais a gente acha que tem direito de se ofender. E aí que nós precisamos começar a reavaliar, queridos. Quero que você entenda que a sua alma é um jardim que Deus te deu. E eu tenho falado isso para algumas pessoas. Você é responsável de cuidar desse jardim. E as sementes que são lançadas nesse jardim, você vai ser responsável de deixar crescer ou deixar ou arrancar. E saiba de uma coisa, querido, que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e tudo, e semeou, e na noite, quando ele dormiu, veio o inimigo dele lá e lançou umas sementes que não eram de Deus ali dentro. E a Bíblia diz que aquelas sementes cresceram e virou o trigo e o joio, todo mundo conhece essa história. E eu quero que você entenda algo nessa questão. Deus vai semear coisas no teu coração, mas quando você baixar a sua guarda, Satanás também vai lançar. Deus vai colocar coisas nesse jardim para crescer e florescer, mas Satanás também vai esperar o momento certo para plantar algo no teu coração, para que aquilo se transforme em uma raiz de amargura. Eu quero que você entenda isso, que muitas vezes nós temos essa questão de acharmos que a nossa alma é responsabilidade dos outros, que eu não sou responsável pela ofensa que eu tenho carregado, mas a pessoa que me ofendeu, ela é responsável. Mas diante de Deus, nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus, irmão. Eu sabia que não ia ter glória a Deus hoje. Eu quero que você abra comigo no Salmo 55, 12. Ainda bem que eu não criei expectativas, irmão, senão eu ia ficar ofendido. Salmo 55, 12 até o 14. Olha só o desabafo de Davi. Eu achei tremendo esse texto. Sabe por quê? Porque a ofensa só pode partir de alguém próximo.
A gente só vai ser machucado de verdade quando a coisa for bem íntima. E Davi diz assim, com efeito: não é meu inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha que maravilha. Sabe aquele irmão que você estava ali com ele? Sabe aquela coisa de uma pessoa que você realmente amou? E eu quero que você entenda que isso não é uma coisa relacionada e restrita somente à igreja. Isso começa dentro da nossa casa. Pessoas que deveriam nos amar, pessoas que deveriam guardar a nossa vida e cuidar de nós, quando não fazem, começam a deixar um amontoado de ofensa e mágoas no nosso coração, e nós começamos a caminhar e a viver baseado nisso, e essas mágoas começam a se tornar algo crônico, algo enraizado, e eu já falei muitas vezes sobre isso, e eu sei que todos aqui já tiveram a experiência de estar perto de alguém amargurado e azedo. Você vê que coisa boa que é, a pessoa não tem nada de bom para falar, a pessoa não consegue agradecer, a pessoa não consegue fazer o bem, é uma pessoa fechada, uma pessoa cheia de maldade. E tem uma frase que diz assim, que as pessoas que mais ferem são aquelas que estão feridas. As pessoas que mais precisam de um abraço são aquelas que não têm para dar. As pessoas que mais precisam de um sorriso são aquelas que não conseguem sorrir. E esse é o grande desafio que nós temos na nossa vida, querido, porque muitas vezes nós aprendemos lá fora que nós devemos pagar o bem com o bem e o mal com o mal. Se a pessoa me trata bem, eu também vou tratar bem. Se a pessoa me ama, eu também vou amar. Se a pessoa estende a sua mão para mim, eu também vou estender quando ela precisar de mim. Se a pessoa me perdoou, amanhã depois eu perdoo. Se a pessoa é isso, eu também vou fazer. E eu quero que você entenda. É aqui que começa a coisa a ficar mais interessante, porque nós temos que viver numa dimensão espiritual onde Cristo vive. Hoje existe um ciclo de ofensa que paira sobre a humanidade, e você percebe isso através de guerras. Guerras e guerras e guerras e guerras o tempo todo, e brigas e ofensa, e pessoas se matando, e pessoas se divorciando, e pessoas por qualquer coisa ficam com raiva da outra, e pessoas por qualquer coisa se abandonam a família, abandonam filhos, abandonam tudo, e você percebe que o mundo hoje está girando em torno de um ciclo de ofensa que foi muito bem trabalhado por Satanás durante toda a história da humanidade. E eu quero que você entenda que nós somos chamados para sair desse ciclo, querido. Enquanto você não entender isso, você vai viver preso nessa esfera. E o que Satanás tem feito é isso. Nós vemos que as pessoas não conseguem entender a dimensão que elas são chamadas para viver, que é a dimensão espiritual, que é a dimensão onde Cristo vive, as regiões celestiais onde Cristo vive. Onde nós temos que entender que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Eu quero que você entenda o conceito de buscar. Buscar, você deve se esforçar, você tem que sair do seu lugar, você tem que ir aonde a coisa está e trazer. Buscar é isso, Deus está falando, olha, está lá no céu, mas você deve ir lá e pegar para você aquilo que está lá. Só que muitas vezes nós temos ali associado as coisas lá do alto com questões materiais. Deus tem algo material para a tua vida, vai lá buscar. E Deus não está falando disso, Deus está falando de um estilo de vida que reflete o mundo espiritual, um estilo de vida que reflete a pessoa de Jesus na sua vida. E esse estilo de vida não é para qualquer pessoa viver. Por quê, meu irmão? Porque ele desafia você a negar você mesmo. Quando Jesus está dizendo, quando Paulo está dizendo, olha, buscar as coisas lá do alto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está lançando um desafio sobre nós. Ele está dizendo para que a gente não deve viver do jeito que a gente acha que deve viver. Existe um ciclo de ofensa. Você fala mal de mim, eu falo mal de você. Você bate em mim, eu bato em você. Você me trata mal, eu também trato mal. E isso funciona, querido, de uma forma tão bem estruturada pelo inimigo, que hoje você percebe as famílias dessa forma. Você senta com o marido fala mal da esposa até a língua cansar. Quando você senta com a esposa fala mal do marido até... E a grande questão é que eles não estão falando mal só para a gente, estão falando mal um para o outro também. E eles estão ali lançando palavras.
Sabe, eu acho interessante quando você consegue enxergar a coisa de fora. Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você hoje tem lutado contra sangue, se você hoje tem lutado contra a carne, você está lutando contra o inimigo errado. Se a sua luta hoje é contra pessoas que um dia te machucaram, se a sua luta hoje é contra o seu pai ou sua mãe, ou contra o seu chefe, ou contra alguém que te magoou, você está lutando contra o inimigo errado, e você está dentro da esfera do ciclo da ofensa, onde você vai pagar o mal com o mal, onde você vai ser uma pessoa que dissemina contenda, onde você vai ser uma pessoa amargurada, onde as pessoas vão chegar perto de você, e ao invés de você ser um pacificador, você vai ser alguém que lança lenha na fogueira. E aí nós vivemos isso, e a igreja hoje está impregnada com isso. O mundo hoje tem esse sistema todinho montado, e a igreja reflete o mundo com algumas características. Nós temos que refletir a imagem do que é celestial, refletir a imagem do que vem do coração de Deus. E aí o que acontece, querido? Quando nós estamos nesse ciclo, nós estamos amontoando sobre a nossa cabeça maldições e maldições que depois a gente não vai dar conta de resolver se nós não voltarmos recolhendo tudo aquilo e desfazendo essas coisas. Por isso que quando nós trabalhamos no ciclo da ofensa e a pessoa te machuca e você machuca também, nós começamos a amontoar, como se você levantasse um altar para Satanás e começasse a ofertar coisas ali o tempo todo. O irmão teve uma visão, hoje ele me contou uma coisa interessante. Ele teve um discernimento e Deus me falou outra coisa, talvez porque eu fosse pregar sobre isso. E ele disse assim que tinha algumas pessoas na igreja que estavam amarradas, que ele teve uma visão. E essas pessoas tinham uma ferida na nuca, e essa ferida sangrava, escorria esse sangue, e lá à frente da igreja tinha um demônio muito grande com um altar, e esse sangue escorria para aquele altar e alimentava aquele demônio. E ele teve discernimento. Quando ele estava me contando isso, Deus me falou que muitas vezes esse sangue que está escorrendo são de feridas de ofensa que estão alimentando esse demônio. E eu falei para esse irmão: então a gente vai mexer com esse bicho hoje, porque eu sei que existem feridas que estão escorrendo um sangue aqui no mundo espiritual que estão alimentando esse demônio. Pessoas que estão profundamente ofendidas, pessoas que estão profundamente amarguradas, estão presas. E às vezes essa amargura tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos. Às vezes essa amargura é uma coisa tão antiga quanto a sua história de conversão. E eu quero que você saiba de uma coisa, querido: o tempo não vai curar essa ferida. O tempo não vai mudar a sua história. O seu posicionamento vai mudar a sua história. A forma que você se posiciona diante da ofensa é o que realmente vai determinar o seu futuro. A forma que você está lidando com os conflitos de relacionamento. Sabe o que Jesus fala? Que os escândalos viriam e eles seriam inevitáveis. E quando ele está falando de escândalos, ele não está falando do contexto de pecados de liderança que você vai se escandalizar. Ele está falando de conflitos de relacionamento. Estava lendo um livro, se você quiser aprofundar mais nesse assunto, o livro chama A Isca de Satanás. O pessoal leu esse livro no Clube da Leitura. E ele diz assim que a raiz dessa palavra escândalo, ela no grego, ela significa armar uma armadilha contra alguém. Escandalizar alguém é você armar uma armadilha, é Satanás colocar uma armadilha, e características de armadilha, nós sabemos, ela fica escondida, ela tem alguma coisa que atrai, e é justamente isso que o inimigo tem feito. Muitas vezes a ofensa ela está presa em duas coisas que nós temos, e nós sustentamos a nossa ofensa e a nossa mágoa, porque nós acreditamos em duas mentiras. Primeiro, é no nosso senso de justiça. Nós só ficamos ofendidos quando nós acreditamos que nós somos injustiçados. Toda ofensa ela está relacionada a uma injustiça. Quero que você puxa no seu arquivo aí suas ofensas, e você vai ver que todas as vezes que você foi ofendido, você se sentiu injustiçado. Sabe aquela coisa: poxa, aquela pessoa deveria me amar, meu pai deveria ter me amado, mas ele abusou de mim. Meu pai deveria ter me dado a provisão, mas ele me deixou passar fome. Eu só era uma criança. E aí você para olhar e você se sente injustiçado. Às vezes pela vida, às vezes pelo seu pai, às vezes por Deus. Você para pensar: aquela pessoa minha mãe só deveria ter me amado, mas ela me amaldiçoou o tempo todo.
Você se sente